Pessoal, vamos começar aqui. Só uma coisa, ontem teve live sobre opção. O vídeo tá aqui no canal da Nova Futura, se vocês quiserem assistir. A gente falou ontem, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Dá uma olhadinha lá depois, a live ficou bem legal, bem interessante. A gente não falou sobre muita coisa avançada na live, foi só 1h12 que a gente ficou falando de opção, não é tanto tempo assim, né? Mas para quem está começando, para quem quer ter uma ideia sobre opção, é um bom começo aí. O videozinho opções, risco ou proteção, tá lá no canal da Nova Futura. Depois dessa aula aqui, vocês dão uma olhadinha lá. Eu acho que vale a pena, vale o exercício, tá? Hoje a gente vai falar sobre mercado de opção de dólar, tá? Isso foi um pedido, eu não lembro exatamente de quem, mas que a gente anotou naquela planilha lá, que infelizmente eu não estou conseguindo atualizar ela, porque alguns problemas aqui aconteceram, mas eu vou resolver. Mas há um tempo atrás me perguntaram sobre opção de dólar, quais eram as diferenças, tudo mais. E eu acho interessante a gente analisar, olhar quais são as diferenças entre uma opção de dólar e uma opção de ação, tá? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre opção de dólar. Deixa eu só abrir o negócio certo aqui, não é isso que eu quero abrir. O que eu quero abrir, gente? Essa é a pergunta que não quer calar, deixa eu ver se é isso. Não, também. O que eu quero abrir? Ixi, Maria, fechei alguma coisa aqui, gente. Calma aí, que eu fechei alguma coisa que não era para fechar. Vocês me dão só um segundo, one sec. Que hoje eu não tô bom. Acho que é loucura. Quarta-feira, feriado lá fora. Sem Copa do Mundo. É triste. É um dia mais triste. Cadê? Vamos lá. É verdade, hoje tem Champions League, né? Achei, é isso aqui que eu quero. Vamos lá então, tá? Boa, Michel. Me perguntaram aqui, você comenta índice dólar? Não comento sobre índice dólar, tá? Índice dólar é o pessoal da análise que faz, tá? Eu só falo de opção de dólar, inclusive, que é o que eu tenho mais... Até já trabalhei mais tempo com opção de dólar do que com opção de ação, que a gente fala bastante aqui. Opção de ação, obviamente, um pouco mais fácil da gente operar, né? A gente, pessoa física, operar, e a gente vai ver o porquê, né? Quais são as diferenças, então, entre opção de dólar e a opção normal, a opção de ação que a gente opera, tá bom? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente frisar é que todos os conceitos que valem para a opção de ação também valem para a opção de dólar, tá? Então, uma call, vou aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ver, ela continua sendo uma opção de compra, tá? Uma put continua sendo uma opção de venda. Então, assim, não muda nada com relação aos conceitos, não muda nada com relação a não a precificação, mas os fatores que influenciam, né? Aqueles 5 fatores que influenciam na opção de ação: tempo, valor do ativo objeto, volatilidade, strike e juros continuam influenciando. Os conceitos matemáticos são os mesmos. Existe uma pequena diferença na precificação de uma opção de dólar, tá bom? Eu não vou entrar nisso nessa aula, mas existe uma pequena diferença de modelo, não muito, tá bom? Mas existe, tá? Tirando isso, todos os outros conceitos de call, de conceito de direito de compra, de quando você vende, você tem uma obrigação de vender e tudo mais, tudo isso funciona também para a opção de dólar, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ver que é bem diferente de uma opção de dólar para as outras opções é o código, tá bom? A opção de dólar, ela é um produto da BMF, tá bom?
apesar de agora estar tudo junto, a gente ainda chama, né, opção de dólar de BMF, não é o mercado de Bovespa, tá? Então muda um pouquinho com relação ao código, e vocês vão ver que o código da opção de dólar ele é bem mais intuitivo, ele é bem melhor do que o código da opção de ação, tá? Ele começa com DOL, tá bom? De dólar, obviamente, tá? Assim como a opção de ação começa com o nome do ativo, né? De Petro começa com PETR, de Banco do Brasil começa com BBAS, a de dólar começa com DOL, tá? Então você vai ter DOL, aí você tem que colocar o mês de vencimento, tá? O mês de vencimento daquela opção, só que seguindo as regras da BMF, tá bom? Se você, inclusive na live que a gente falou ontem, a gente falou sobre o mês, né? O código do mês da Bovespa é aquele que janeiro começa com A, fevereiro começa com B para a opção de call, depois janeiro lá de put começa com M, de Marcel e tudo mais. Nas opções de dólar, como é um produto da BMF, tá bom? Você vai ter uma nomenclatura um pouco diferente, tá? Você vai ter F para janeiro, tá? Então eu vou colocar aqui numa outra aba, tá? Só para vocês terem aí gravadinho, tá? Você vai ter janeiro, fevereiro, até dezembro, tá? E aí você vai ter o código, tá? Então você tem o mês e você tem o código. Janeiro, F, fevereiro, G. Deixa eu botar no meio aqui. Janeiro, F, fevereiro, G, março, H, abril, J, maio, K, junho, M, julho, N, agosto, Q, setembro, U, outubro, V, novembro, X, dezembro, Z, tá bom? É um pouco diferente, tá? Muda um pouquinho, mas você não tem a distinção que você tem nas opções de ação, tá? Para call e put, beleza? Porque vocês lembram que nas opções de ação, né? De ação, o A é o janeiro para call é A, o fevereiro para call é B, o janeiro para put é M, depois N e tudo mais, tá? Então aqui não. No mercado de BMF você tem um único código tanto para call quanto para put. Então você vai ter mês, tá? Seguindo essa regra. Então se eu quiser, por exemplo, uma opção que vence em agosto, o mês seria Q, tá bom? Que é cadê? Aqui. Q de agosto. Perfeito? Então, o código vai com DOL, que depois vem o ano, tá bom? O ano só o final do ano, então só os dois últimos números, então só 18, tá? Você não precisa pôr 2018, o código então vai ficar DOL, Q18, aí vem a distinção de call e put, tá? Que eu particularmente acho mais inteligente até você ter uma distinção de call e put no código da opção, ao invés de ter no código do mês, tá? Que aí você tem que decorar muito mais coisas, né? Você tem que acabar sabendo muito mais coisas. Então aqui você vai ter o call ou put. Se eu quiser uma call, por exemplo, eu coloco C. Se eu quiser uma put, eu coloco, obviamente, P, tá bom? Então você tem call e put. Aí depois você vai ter dois dígitos, tá? Que em opção de dólar sempre tem, tá? Que é 2 zeros, perfeito? Então você vai ter 00, tá? E depois você tem o strike, tá? E aí você tem o strike de uma forma, a gente vai ver o porquê, mas você tem um strike que não é o strike, o jeito que a gente está acostumado a olhar o dólar, tá? Vocês estão mais acostumados a olhar o dólar dessa maneira, né? Porque quem opera mini dólar, por exemplo, vê o dólar em milhar, né? Então você vai ver lá, o dólar agora, por exemplo, ele tá valendo 3,916, tá? Então você vai ter o dólar, esse dólar 3,916 é o 3,916, né? É o dólar a 3,916,
tá? A gente fala 3.916, né? 3.916 é o dólar todo. Então, o seu strike vai vir desse jeito aqui e não com essa vírgula, né? Ele vai vir do jeito que a gente opera o futuro também, tá bom? Então, e aí o strike você vai ter lá, se você quiser o strike da 4.000, por exemplo, você vai ter o strike 4.000, fazendo com que essa opção aqui, tá, seja o código dela fique DOLQ18 C00 4.000, tá bom? Para achar a opção de compra de dólar a 4.000, né, a R$4, seria DOLQ, de que vence em agosto, DOLQ18 C00 4.000. Se eu colocar ela aqui, ó, eu vou tentar colocar ela aqui um pouco maior, tá, para que vocês consigam ver. Onde que eu mudo isso aqui? Configurações, fonte, 24. Isso aqui é o máximo que eu consigo, tá? Se vocês não conseguirem ler, DOLQ 18 C00 4.000, eu tenho aqui a opção, tá bom? Eu tenho o código da opção, perfeito? Então, se eu quiser a put, tá? O direito de vender, eu faço DOLQ 18 P00 4.000. Tá? Vocês veem que é um pouco mais intuitivo, né? Porque se eu quiser uma Petro de strike 20, eu não tenho como saber qual é exatamente o strike o código dela, porque é muito difícil, né? Às vezes muda, às vezes o strike vai de 20 para 19 e pouco, então fica difícil de saber exatamente. No dólar não acontece isso, tá bom? Outra coisa que você tem que saber com relação aos strikes, tá bom? É que os strikes para os 3 primeiros meses, tá? Os 3 primeiros meses futuros, né? Então, no caso agora, agosto, setembro e outubro, tá? Você vai ter esse strike andando de 25 em 25 pontos. Então, quer dizer que você tem a de 4.000, você tem a de 4.025, você tem, ou de 2,5 centavos em 2,5 centavos, né? Você vai ter a de 4.050, de 4.075, tá? Nos outros meses, tá? Para os demais meses, tá? Ele vai andar de 50 em 50, tá bom? Isso aqui é tudo detalhe só para a gente se situar, tá? Então você não vai ter, por exemplo, para dezembro, você não vai ter a call de 4.025, você vai ter a de 4.000, a de 4.050, a de 4.100, a de 450, tá bom? Então tem essa diferençazinha aí no strike também, ele anda um pouco diferente. Na opção de ação também, né? Anda de 25 em 25 centavos, você não tem entre elas, a não ser que sei lá, teve um dividendo no meio ali, acaba ficando às vezes uma diferença menor ou maior de 25, mas nas opções não, tá bom? Como não existe, vamos dizer assim, dividendo no dólar, né? O dólar não paga dividendo para ninguém, você nunca vai ter esse tipo de problema, tá bom? Então aqui falamos do código, a gente consegue agora encontrar qualquer opção, né? Se eu quiser, por exemplo, a opção de dezembro, tá? É a DOL-Z 18 C00 4.000. Então, se eu colocar aqui DOL Z18 C00 4.000, eu acho a opção de compra, né, a call, que vence em dezembro com strike de 4.000. Perfeito? Sobre o vencimento, tá? Sobre o vencimento das opções de dólar também é um pouco diferente das opções de ação, tá? Enquanto as opções de ações, elas vencem na terceira segunda-feira do mês, tá? Então, no caso desse mês aqui, no dia 16 de julho, tá bom? As opções de dólar, elas vencem sempre no primeiro dia útil do mês, tá? Então, o vencimento de uma opção de dólar, o vencimento, tá? Ele é sempre no primeiro dia útil do mês. Perfeito? Então, se você quiser uma de agosto, o vencimento de uma opção de agosto é no primeiro dia de agosto. Uma opção de novembro é no primeiro dia útil de novembro. Tá bom? Então, beleza. Então, vimos alguns parâmetros, né, alguns conceitos sobre opção de dólar, vamos dizer assim, o comecinho disso tudo,
tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os preços que estão na tela, como é que funciona esse preço na tela, tá? É também um pouco diferente do mercado de ação, tá? O mercado de ação, se eu for lá, né? Imagina que eu pego a Petro 4, a call de 20, tá? E ela tá custando, vamos supor, 50 centavos, tá bom? Se eu quiser comprar, tá? Calma aí. Se eu quiser comprar 1.000 opções de Petro da call de 20, tá bom? Independente do mês, que está custando 50 centavos, eu vou gastar 1.000 vezes 0,50. Eu vou gastar 500 reais. Com esses 500 reais, eu compro o direito de comprar 1.000 ações da Petro. Não é isso? Vou arrumar aqui para vocês. Eu compro o direito de comprar 1.000 ações da Petro 4 a 20 reais, né? Ao preço de 20 reais, tá? Perfeito. Nas opções de dólar é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o dólar, tá? O contrato do dólar, tá? Enquanto a opção ela se refere a uma ação, né? Então, uma opção te dá o direito de comprar uma ação, o dólar é um pouco diferente. O tamanho do contrato do dólar grande, inclusive, tá? Ele é de 50 mil dólares. Tá? Então, quando você compra uma opção de dólar, tá? Não de ação, quando você compra uma opção de dólar, você está comprando o direito de comprar 50 mil dólares àquele preço. Então, por exemplo, uma call, né? Então, vamos até botar já no linguajar de opção de dólar. Então, a opção de dólar Q18, agosto 18, a call de 4 mil, tá? Ela me dá o direito de comprar 50 mil dólares a 4 reais, tá bom? Então, essa diferença, tá? Como o contrato não é 1 para 1, o preço também não é 1 para 1. Se você vier aqui na tela, por exemplo, para a opção para dólar Q18, C00 de 4 mil, né, para o direito de comprar o dólar a 4 mil, tem venda a 36,90, por exemplo. Tá bom? Então tem venda a 36,90 de 110 contratos. Então tem 110 contratos a 36,90. Vamos supor que eu vá lá e compre 100 contratos a 36,90. Tá? Fui lá e comprei 100 contratos a 36,90. A lógica seria, eu vou pagar 100, que é o número de contratos, vezes o 36,90, vou pagar R$3.690, tá? Então você já viu que se fosse isso, seria já bem mais cara do que as 1.000 que a gente comprou de opção, né? Porém, tá? Não é isso, é ainda maior esse valor. Por quê? Porque como o tamanho do contrato é 50 mil, tá? Você tem que fazer, então aqui, compra, tá? Você tem que fazer o lote vezes o preço vezes o tamanho do contrato, vezes 50 mil. Tá? Opa, Marcelo, então você está me falando que se eu comprar 100 contratos a 36,90, eu vou gastar 184 milhões e 500 mil reais para fazer isso? Ainda não, tá bom? Porque outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, o dólar, ele não está no padrão certo, né? Ele está como 4 mil. Eu não estou comprando dólar a 4 mil reais, eu estou comprando ele a 4 reais, tá? Então, basicamente, você faz 100 vezes você faz o lote, né? Então, a conta para você ver o preço, né? O custo da compra da opção seria preço vezes, seria lote vezes o preço, vezes os 50 mil, que é o tamanho do contrato, tá? Que daria esses 184 milhões e 500 mil. Porém, você precisa dividir por 1.000. Por que você divide por 1.000? Porque o dólar que você está comprando aqui, ele está sendo o 4 mil. E, na verdade, o dólar é 4. Então, para eu transformar 4 mil em 4, eu divido
por 1.000, né? Então eu pego isso aqui e divido por 1.000, tá? Ou ainda, ao invés de dividir por 1.000, eu simplesmente multiplico, ao invés de multiplicar por 50.000 e dividir por 1.000, eu multiplico por 50. Então, para comprar 100 contratos da call de R$4 de dólar agosto agora na tela, a R$ 36,90, eu gastaria, aí sim, tá, R$184.500. A gente já vê que é um mercado que o tamanho dele assusta até, né? Um pouco, é bem maior do que o mercado de opção de ação, tá? Então aqui é desse jeito que você faz o preço, lote vezes preço vezes 50.000 dividido por 1.000, ou ainda, para facilitar, né? A gente faz uma coisinha algébrica aqui, a gente fica com lote vezes preço vezes 50, tá? O Renato fez uma pergunta, o limite mínimo é de 100? Não, tá? O limite mínimo, assim como no dólar grande, o limite mínimo é de 5, tá? Então eu posso, o limite, o mínimo que você consegue comprar, mínimo, são 5 lotes, tá? Fazendo com que o mínimo que você consegue comprar aqui seria, seria o que você tem que gastar aqui seria R$ 9.225 para que você compre o mínimo que você consegue, tá? Isso aqui, a opção de dólar, tá, Renato? É importante dizer também, a opção de dólar ela é sobre o dólar grande, o ativo objeto, tá? Quando a gente compra uma opção de Petro, por exemplo, o ativo objeto é a Petro. Quando você compra uma opção de Vale, o ativo objeto é a Vale. Quando você compra uma opção de dólar, tá? O ativo objeto é o dólar futuro, tá? É o dólar grande, é o dólar futuro grande. Não existe opção de mini dólar, tá? Seria até bom para um mercado de pessoa física, vamos dizer, né? Cairia bastante o custo, na verdade você dividiria aí por 5 se você pudesse fazer uma opção de mini dólar, mas não existe, tá? E eu não posso operar tá? Enquanto o mini dólar eu consigo comprar um contrato, no dólar grande eu não consigo comprar um contrato, eu só consigo comprar 5, na opção mesma coisa, eu só consigo comprar 5, tá? Se eu comprar 5 contratos disso daqui, tá? Se eu comprei 5 contratos da call de 4.000, o que eu estou comprando? Estou comprando o direito de comprar, tá? Quanto de dólar? Tá? Quanto de dólar que eu tenho o direito de comprar? Se um contrato me dá o direito de comprar $50.000, 5 contratos, que é o mínimo, me dá o direito de comprar $250.000. Opa. $250.000, tá? Então, o direito de comprar $250.000 a R$4, tá? Tá, deixa eu ver o que dá mais para falar, porque eu quero falar pelo menos uns 3 dias disso, porque eu acho que tem bastante coisa pra gente falar ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, algum conceito mais básico sobre opção de dólar que dê pra gente falar. Mas excelente opção de hedge. Sim, é muito utilizado, acho que é uma boa coisa pra gente falar também, Renato. É muito utilizado para hedge, tá? Opção de dólar Não. Tá, vamos lá. O hedge ele é muito utilizado, tá? Então, o agricultor utiliza muito a opção de dólar para fazer hedge contra importação e exportação, tá? Você tem empresa que utiliza a opção de dólar para proteger, seja um recebível em dólar no futuro ou uma dívida em dólar no futuro. Tudo isso você consegue fazer via opção de dólar, tá? Assim como, por exemplo, tem empresa que quer defender contra um ajuste dos juros, faz via opção de juros, tá? Assim como o agricultor que quer fazer um hedge contra a mudança de preços, né, seja a valorização ou a desvalorização do milho, pode fazer utilizando a opção de milho, tá? O dólar segue a mesma linha, ele é mais usado, tá, do que essas outras, né, um mercado mais popular, vamos dizer assim, porque o dólar ele é não mais importante, mas
ele mexe com mais coisa, tá? Mais gente depende dele. Então a opção de dólar, sim, ela é muito utilizada como hedge, tá bom? Porém, ela é um mercado também de volatilidade, é um mercado muito forte de volatilidade, onde banco, fundo, alguns players, tá, operam a volatilidade do dólar ao invés de operar o dólar futuro, enquanto outras pessoas operam até para dar essa liquidez, tá? Não imagine, por exemplo, que todo mundo que está operando a opção de Petro está ou operando o direcional dela. Tem pessoas que operam o direcional da Petro, tem pessoas que operam a volatilidade da Petro, tem pessoas que se protegem contra alguma mudança da Petro. Então, tem o mercado como um todo, ele funciona, tá? Se tiver todos esses players, se tiver precisa ter o cara que precisa para fazer hedge, precisa ter o cara que precisa para especular, precisa ter o cara que precisa para especular o direcional, precisa ter o cara para especular a volatilidade. Tudo isso faz com que esse cara aqui, por exemplo, que está colocando 31,80, 36,80 na tela, pode ter certeza absoluta, ele não está querendo fazer hedge de dólar, tá? Ele está realmente operando a volatilidade, ele está operando a volatilidade do dólar, tá bom? No nosso, assim, se você for fazer, né, a gente, pessoa física, a gente não consegue operar volatilidade do dólar, né, seria muito caro, tá? O custo para você fazer isso, você precisa ter um caixa muito grande, porque a gente percebe aqui que se 5 contratos custam R$9.000, né, acaba ficando uma coisa muito cara para gente fazer a volatilidade disso. Dá para você operar um direcional. Eu acho que o dólar vai subir, eu consigo já fazer alguma coisinha no mercado, tá bom? Eu quero falar na próxima aula, então, tá? A gente deixa essa aqui como uma aula conceitual, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem conceitual e mais básicas das diferenças entre as opções de ação e as opções de dólar, vocês perguntem, tá bom? Que a gente vai, eu sei que vocês nunca viram, então é complicado da gente começar, né? Então vamos começar bem devagarinho, tá? Falamos então das diferenças, falamos do código, falamos de como você constrói o preço de uma opção, né? De quanto você gasta de dinheiro, qual que é o financeiro para você fazer isso, tá bom? E agora a gente tem que falar sobre o exercício, sobre a negociação e todas as outras. Até a gente pode lá na frente, talvez uma terceira aula, mostrar para vocês a diferença de modelo matemático na precificação, tá? Que existe certa diferença de modelo matemático, não é muito, mas existe, tá? A gente pode comentar também. Então, Renato, as estratégias são as mesmas, tá? Você vai fazer, assim, pensando direcionalmente, tá? Se você acha que o dólar vai subir ou se o dólar vai cair, tá? A estratégia é a mesma, tá? Tem call spread, tem put spread, tem fly, tem condor, tem seagull, tem tudo, tá bom? Muda o valor financeiro que você tem que acabar colocando para que você consiga fazer isso, tá? E alguns conceitos ali, o ativo é outro, então tem uma outra diferença, mas a estratégia é a mesma. Tá? Se eu acho que a Petro vai subir, eu compro uma call. Se eu acho que o dólar vai subir, eu compro uma call de dólar, ao invés de comprar de Petro. Tá? É a mesma. Eu acho interessante, mesmo que a gente não vá nunca fazer, ou vai, mas assim, mesmo que não seja a ideia principal, tá? É interessante a gente ter isso como arma, né? Você saber que existe a possibilidade de você operar opção de dólar é uma coisa interessante. Tá? Então, nas próximas aulas a gente fala um pouquinho mais sobre o exercício, tá? O exercício é bem diferente do exercício de ação, eu mostro para vocês o porquê que ele é diferente, e a gente fala também sobre as formas de negociação, como que você faz para comprar, como que você faz para vender, que também é um pouquinho diferente. Tá bom, gente? Então, a aula já acabou, foi bem rapidinha, né? Hoje até me espantei, mas amanhã a gente continua falando sobre opção de dólar, e aí vocês já podem ir fazendo as dúvidas de vocês aí, para quando começar a aula você já perguntar, tá bom? Gente, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã, quinta-feira. Tchau, tchau.